FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O fogo é normalmente visto pela maioria das pessoas, não só no Brasil, mas em outras savanas do mundo, em outras regiões do mundo, como algo negativo, como um vilão, como um inimigo a ser combatido. Mas, no Cerrado, o fogo é um instrumento do bem, um processo, um fator natural, e quando manejado adequadamente para a manutenção da diversidade, ele pode ser a solução para que se conserve o que existe, os valores do cerrado, e o fogo é a ferramenta que nós dispomos para garantir a conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que dependem dessa biodiversidade, desses processos ecológicos. Há 34 anos eu trabalho na Estação Ecológica de Santa Bárbara. Desde criança fui criado em sítio, sou da parte rural, né? Então eu aprendi a gostar do mato. Quando eu entrei aqui em 84, essa área aqui era mais limpa, né? Porque pelo fato que a gente tinha gado aqui na área e sempre queimava, às vezes, para dar comida para o gado. Aí parou de queimar, aí virou o que está hoje, a vegetação mais densa, né? Na época que a gente que criou a estação ecológica, tudo era campo. Hoje é tudo campo fechado. E acabou aquele campo limpo que a gente tinha. O Cerrado é uma região que ocupa mais ou menos um quarto do território nacional e que era predominantemente ocupada por uma fisionomia de savana. O que é isso? Árvores esparsas e gramíneas cobrindo o terreno. No Brasil, existe um número relativamente pequeno de unidades de conservação que preservam o cerrado, são 41 no total, e dessas 41, 15 no estado de São Paulo. Geralmente, essas áreas são pequenas, com algumas exceções, e o pior é que o total dessas áreas protegidas dá 2,58% da área original do bioma cerrado. O processo de adensamento que acontece na maior parte do cerrado é decorrente, geralmente, da supressão do fogo e tem consequência de perda de biodiversidade e consequência para processos hidrológicos. O cerrado apareceu nas minhas pesquisas e foi ganhando dimensão à medida em que eu fui percebendo que políticas conservacionistas, legislação, o número de pesquisadores envolvidos, o número de alunos interessados no cerrado é sempre menor do que em relação às florestas, seja a Mata Atlântica, seja a Amazônia. Este projeto nos deu uma vivência muito importante de perceber que o cerrado é um mosaico, o cerrado é um gradiente de vegetação aberta, vegetação mais fechada, vegetação ripária com campos úmidos, matas de brejo, e que esse mosaico é que garante a gigantesca biodiversidade do cerrado. O cerrado é uma savana, né? Como todas as savanas do mundo, evoluiu mediante o distúrbio, e na América do Sul, que o cerrado é a savana da América do Sul, o maior distúrbio é o fogo. Na África seriam os grandes herbívoros, além do fogo. Na Austrália também tem o fogo. Então, as savanas, todas elas, têm como característica uma estação seca prolongada, a presença de capins, então esse material se torna inflamável e, no final, geralmente no final da estação seca, ocorrem os incêndios, que são naturais e ocorreram nas savanas do mundo muito antes que existissem humanos no planeta. Essa certeza que vem do conhecimento das savanas de todo mundo nos dá respaldo para dar início a pesquisas de manejo do fogo, uso de queimadas controladas para garantir a conservação do cerrado. Porque nós sabemos
Agora, com a primeira etapa da nossa pesquisa, nós fizemos uma análise de quais são as transformações que acontecem no cerrado à medida que passa o tempo sem que ocorra uma queimada. E é dramático, é assustador, porque as perdas de biodiversidade de plantas são muito grandes. E não bastassem as perdas de biodiversidade, o adensamento da vegetação ele tem implicações fortes sobre os processos hidrológicos. À medida que adensa e que as árvores crescem, a proporção da água da chuva que fica retida nas copas das árvores aumenta. E chega a ficar retido 20% a 30% da chuva que cai, fica retida nas copas de uma vegetação florestal. Então, menos água chega no solo e mais água é absorvida pelas plantas, é extraída do solo pelas raízes e volta para a atmosfera. O resultado desse cálculo é que menos água vai chegar nas nascentes, vai infiltrar, abastecer as reservas subterrâneas e abastecer os nossos riachos, os nossos córregos, os nossos ribeirões. Outra conexão que poucas vezes as pessoas fazem o Brasil é um país que mais ou menos 70% da nossa matriz energética depende de hidrelétricas. E as hidrelétricas dependem da existência de água nos rios. Se nós comprometemos o abastecimento das nascentes, o funcionamento desses rios, a qualidade da água desses rios, nós teremos consequências indiretas e a vida das pessoas acaba sendo impactada. No coração do Cerrado, onde existe o Arco das Nascentes do Brasil, estão as nascentes que abastecem 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. O Brasil tem a savana mais úmida do mundo, ele tem a savana mais biodiversa do planeta e, especialmente, o Cerrado tem rios perenes. Então, o Cerrado é a única grande savana tropical cujos rios têm água durante todo o ano. A diferença é muito grande entre o que era naquele tempo e hoje, porque você via tudo limpo, não tinha nada que impedisse de ver a imensidão que é a fazenda. E agora, conforme foi crescendo as árvores, então visualiza muito pouco, porque fechou o campo. O plantio de pinos em si, ele, vamos dizer assim, ele mata tanto as árvores como os arbustos nativos. A tendência dele é abafar, né? É a matar. Então, a partir do momento que está sendo eliminada os talhões de pinos, e está vindo as nativas devagar assim, bastante lentamente, mas está vindo de volta as nativas. A gente tinha áreas aqui na estação que antigamente era nascente, corria água. Depois, pelo fato de entrar a plantação de pinos, né, em si, ela secou. O pinos realmente seca as nascentes de água. As perdas que vêm em decorrência da conversão do uso da terra são as mais radicais. Então, à medida que a agricultura pecuária, a silvicultura de eucalipto especialmente, avançam sobre o cerrado, tudo isso são estímulos para o avanço da conversão do uso da terra. O que é a conversão? É transformar o ecossistema natural numa área produtiva. Esta perda espacial, nós nunca vamos saber exatamente do ponto de vista de biodiversidade tudo que foi perdido. Então, quando é apenas uma pastagem extensiva, sem grande impacto, sem grande revolvimento do solo, geralmente boa parte da biodiversidade é preservada. Então, basta eliminar o gado ou até manejar o gado com baixa carga e manter a biodiversidade. Agora, quando o cerrado é submerso por uma hidrelétrica, quando é construída uma cidade dentro do cerrado, essas perdas são irreversíveis. Estes remanescentes pequenos, geralmente pequenos e pulverizados, eles não funcionam mais com todos os processos ecológicos que caracterizavam o cerrado. Além das pesquisas de manejo de fogo, eu venho conduzindo já há alguns anos experimentos de restauração do cerrado. Eu sou dos responsáveis por realizar as queimadas controladas aqui da Estação Ecológica
Então, para dar início, né, nesse trabalho, a gente tem que ter, primeiramente, o acero. Aceros são as aberturas que tem que ser bem limpas, né, com trator, com enxada, foice, várias ferramentas têm que ser usadas para fazer primeiramente, o acero, para ter o controle desse incêndio controlado. Para mim foi muito importante pelo fato de eu gostar desse lado da natureza, né, das matas nativas. A gente viu que vai aparecendo mais bicho silvestre, né? Em termos de árvores frutíferas também, como a gabirova, o caju, às vezes a gente encontra algum. Então, bastante variedade de plantas nativas surgiram depois dessa transformação. Depois do fogo executado, é muito difícil a gente encontrar os animais mortos. Os maiores fogem, né? E os répteis, no caso, cobra e lagarto, e ratos, né? Também. Eles costumam se esconder em buracos. As queimadas experimentais, elas tiveram início nos últimos 50 anos, primeiro na África, depois na Austrália. Os Estados Unidos, que não tem savana tropical, mas tem savana temperada, talvez tenham sido os primeiros a aprender. As pessoas pensam que queimada é uma coisa recente e que é uma coisa da nossa cultura ocidental. Mas as culturas originárias da região de Cerrado, algumas populações indígenas, algumas culturas indígenas, já faziam uso do fogo controlado com diversas finalidades. A passagem do fogo significa manutenção da vida, da diversidade desses ecossistemas, das savanas de todo o planeta e dos serviços ecossistêmicos, dos processos ecológicos que dependem da manutenção dessa biodiversidade. Então, leis que tratam do fogo, elas existem em diferentes países, mas geralmente leis que tratam do fogo tratam do uso negativo do fogo, de alguém que incendeia alguma coisa. Agora, leis que proíbem o uso do fogo na vegetação nativa, esse tipo de lei é um privilégio brasileiro. Então, nós estamos avançando para uma outra etapa, já estão sendo aplicadas queimas controladas em algumas unidades que tinham fogo previsto no plano de manejo, ou em caráter experimental, porque a pesquisa científica com o fogo tinha possibilidade de ser realizada. Então, estamos vendo acontecer e isso me deixa muito otimista. Os objetivos das minhas pesquisas se canalizam todos para vamos salvar o Cerrado. E nós queremos que a sociedade, as crianças, os brasileiros do futuro, nós queremos que todo mundo entenda a importância do Cerrado e entre na luta da gente para salvar o Cerrado. Sobre a transformação da área, foi muito legal a gente estar lá e poder participar daqueles momentos onde vinham os biólogos. Então, era muito legal poder trabalhar nesse ambiente. Eu tenho um casal de filhos, sempre tento passar para eles que, a partir de que a gente está na natureza, sempre é a nossa mãe, né? A gente tem, primeiramente, em todo o setor que a gente trabalha, sempre pensar na natureza, porque sem ela a gente não vive. Depois do fogo, a vegetação volta com mais fervor, assim, ela muda o jeito da vegetação, né? E hoje eu sonho toda noite. Eu estou plantando pino, eu estou defendendo a estação ecológica, cada noite é uma coisa. Eu estou trabalhando com o trator ainda depois de quase 60 anos, ainda continuo sonhando com aquilo lá. Eu acho que daqui uns 10 anos vai estar muito melhor a parte da estação ecológica, porque hoje tem gente lutando, trabalhando para isso. Nós queremos mesmo garantir que a nossa savana brasileira continue existindo. O Cerrado é importante, é bonito, tem muito valor e precisa ser protegido até para o nosso próprio bem.